dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a ver este vídeo, sinta-se cumprimentado. Eu chamo Lourdes Machado, sou da curso de Contabilidade da Autoria e venho fazer este vídeo no nome da Contabilidade Financeira 2. Bom, venho falar aqui da norma 11, Agricultura e Adjetivos Biológicos. Bom, a norma 11, Agricultura e Adjetivos Biológicos, estabelece o tratamento contabilístico dos ativos biológicos, dos produtos agrícolas no momento da colheita e dos subsídios governamentais relacionados com a atividade agrícola. Esta norma é importante para as empresas que desenvolvem atividades agrícolas, pecuárias, florestais, piscícolas e outras atividades relacionadas com os seres vivos. Bom, a minha apresentação tem a seguinte estrutura: a definição, os objetivos, um âmbito, as atividades agrícolas, o reconhecimento e mensuração, ganhos e perdas, impossibilidade de mensuração, subsídios do governo, divulgação e, por fim, a contabilização. Bom, a norma 11 tem o objetivo de reconhecimento dos ativos biológicos, a mensuração, o reconhecimento dos ganhos e perdas resultantes das alterações do seu valor, a divulgação das informações relacionadas com a atividade agrícola. Bom, esta norma aplica-se nos ativos biológicos, produtos agrícolas do ponto de recolha, subsídios do governo relacionados às atividades agrícolas. E não se aplica a terrenos agrícolas, ativos intangíveis e ligados à agricultura. Bom, ativos biológicos refere-se a um animal ou a plantas. Produtos agrícolas é um produto colhido de atividades biológicas da entidade. Transformação biológica, processo de crescimento, regeneração, produção e procriação que causa alterações qualitativas ou quantitativas no ativo biológico. Bom, as atividades agrícolas a atividade agrícola é a gestão de transformação biológica de animais ou plantas para a venda, produção agrícola ou obtenção de ativos biológicos adicionais. Temos exemplo de gado, produção de milho, cultivo de algodão, plantação de árvores e a produção de frutas. Bom, os ativos biológicos é um animal ou uma planta, como já havia dito aqui, como por exemplo vacas, cabras, galinhas, árvores, videiras, milhos ou crescimentos de algodão em cultivo. E a transformação biológica é o produto colhido ou obtido de um ativo biológico. Temos exemplo de ativos biológicos, temos as vacas, e de produto agrícola e transformação biológica, o leite. Temos a galinha, que nos dá ovos, que é uma transformação biológica. Temos a árvore, que nos dá madeira. E temos o milho, que nos dá grão de milho. E temos a mangueira, que pode nos fornecer mangas. As transformações biológicas, sendo um processo de crescimento, de degeneração, ou de produção ou de reprodução de ativos biológicos. Temos exemplo aqui de transformações biológicas. Um bezerro cresce e torna-se vaca adulta. Uma árvore aumenta de tamanho, uma galinha produz ovos e uma vaca produz leite. Bom, as transformações biológicas provocam alterações quantitativas e qualitativas no seu ativo, como eu já havia dito. Para melhor explicação, vamos continuar agora para as atividades biológicas. Nas atividades agrícolas, inclui atividades como a criação de gado, a plantação, a silvicultura, a floricultura, a aquacultura. Características principais: temos a transformação biológica e a gestão de transformação. A transformação biológica é aquilo que eu estava a explicar, que uma coisa pode nos dar outra. Uma vaca pode nos dar leite, uma galinha pode nos dar ovos. Assim sendo, uma vaca pode produzir leite. E um bezerro cresce e torna-se uma vaca adulta. Uma árvore também pode nos dar o quê? Pode nos dar troncos e muitas mais coisas que mais devagar, ou melhor, todos nós sabemos. Bom, temos aqui os ativos biológicos, que temos aqui os carneiros, temos os carneiros, os ativos biológicos, os produtos agrícolas e temos os produtos resultantes do processo após a colheita. Nos ativos biológicos temos os carneiros, que têm como a sua produção agrícola a lã,
E os produtos resultantes do processamento, depois da colheita, temos o fio de lã, os carpetes e muito mais. As árvores em plantações florestais, por exemplo, nós podemos ir para um lugar aberto e encontramos sempre plantas. Pior, lugares que estão desabrigados, tem sempre plantas. E assim sendo, lugares florestais, exatamente lugares florestais, como eu nos filmes, não só em lugares em que tem em lugares que não tem muitas construções, edifícios, nós temos lá muitas plantas. Então, as plantas podemos ter delas os troncos, que posteriormente no processo podemos ter dela a madeira, que pode nos resultar de fazer várias coisas, muitas coisas que podemos ver no nosso dia a dia. O gado por produtor de leite, por sua vez, o produto agrícola é o leite. E o leite nós podemos ter queijo, dele podemos ter a manteiga, dele podemos ter natas, que é um produto resultado do processamento após a colheita. Temos as plantas. As plantas podem dar algodão e cana colhida. Nesse caso, podemos ter fio de algodão e roupas e até mesmo açúcar, sim, produtos da cana. A cana de açúcar é de lá onde produz o que? O açúcar. Podemos ainda ter da planta do arroz, podemos ter o que? Os grãos. Assim temos o que? O arroz. Nos porcos, temos a carcaça. A carcaça, né, que é o produtor as carcaças, que podemos ter delas salsicha, presunto, podemos ter ainda a língua, o próprio leitão provém dos porcos. Bom, arbustos. Nos arbustos temos as folhas. As folhas podemos ter delas chás, as ervas, que também podem ser ervas medicinais, ou também as ervas que são substâncias que não nos são tão benéficas assim, mas enfim. Ativos biológicos, temos aqui ainda, por fim, as vinhas. As vinhas, podemos ter delas uvas. As uvas podem produzir vinho e também ter as próprias uvas que são, podemos comer, né? E sumos também podem ser produzidos através das uvas e muitas mais coisas. Temos ainda, por fim, aqui árvores de frutos. Temos os frutos colhidos e temos os frutos processados. Os frutos processados, por sua vez, podem nos dar sumo, refresco, podem nos ajudar na culinária e muitas mais outras funções. Bom, vamos agora para o reconhecimento e mensuração. No reconhecimento e mensuração, temos o critério de reconhecimento. Uma entidade deve reconhecer o ativo biológico ou produto agrícola quando é somente a entidade controle o ativo como consequência de acolhimento dos passados. Seja provável que os benefícios econômicos associados ao ativo fluirão para a entidade. Bom, no reconhecimento de um ativo biológico, é reconhecido quando a entidade controla o ativo. Um exemplo desse reconhecimento. Uma empresa a empresa é proprietária do gado. 2. Temos aqui o provável benefício associado ao ativo que virá para a entidade. Temos exemplo da venda futura de animais ou dos seus produtos. Esse é um benefício. E o justo valor de mensuração confiavelmente mensurado. Nesse caso, tem que estar isento de erros. Bom, critérios de mensuração. Os critérios de mensuração de um ativo biológico devem ser mensurados no reconhecimento inicial e em cada data de balanço. Devemos mensurar usando os critérios, usando o balanço como nossa base. Pelo seu justo valor. O que seria o seu justo valor? Vou deixar para o final. Estimados no ponto de venda, exceto se o seu justo valor não puder ser fiavelmente mensurado. O justo valor é o preço que seria recebido pela venda do ativo numa transação normal entre participantes do mercado. Vou dar um exemplo básico de justo valor. Uma vaca pode ser vendida a 50 mil meticais. O custo de transporte e de comissão de venda serem 2 mil meticais. Então, o justo valor, o valor menos justo de venda seria 50 mil menos 2 mil, sendo assim 48 mil. O ativo será estado por 48 mil, por conta dos custos e tudo mais. Então, esse é o justo valor. Bom, a mensuração de um ativo biológico deve ser mensurado inicialmente a data de balanço pelo justo valor menos os custos estimados do ponto de venda, exceto em caso em que o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Bom, então, nos produtos agrícolas,
Um produto agrícola colhido dos ativos biológicos de uma empresa deve ser mensurado pelo justo valor menos custos estimados do ponto de venda no momento da sua recolha. Bom, os produtos agrícolas no momento da colheita, quando ocorre a colheita, os produtos agrícolas é reconhecido pelo seu justo valor menos o custo de venda. Temos aqui, vou dar aqui um exemplo, uma fazenda colhe milho. Valor colhe milho. O valor do mercado do milho foram 500 mil meticais. O custo de venda foram 20 mil meticais. Então, o custo contabilístico seria 480 mil meticais. Depois da colheita, o milho passa a ser tratado como inventário. Nesse caso, colocamos ali no estoque. Vamos agora falar dos ganhos e perdas. Os ganhos e perdas devem ser reconhecidos na demonstração de resultados. Resultados de variação de justo valor, reconhecimento inicial e colheita de produtos agrícolas. Exemplo, vencimento de um bezerro pode gerar ganhos, pode sim. Ganhos e perdas, as alterações no justo valor são reconhecidas imediatamente nos resultados. Vamos dar um exemplo, mais um exemplo. O valor do gado em janeiro foram 100 mil meticais e o valor de gado em dezembro foram 130 mil meticais. Então, o ganho seria de 30 mil meticais. O ganho é reconhecido nos resultados. Bom, vou dar aqui ainda um exemplo sobre a pecuária, nos ganhos, né? Por exemplo, exemplos práticos da pecuária. Temos ativos biológicos como vacas, bois e cabras. E os seus produtos agrícolas são leite, lã, uns produtos eu já havia explicado sobre isso tudo. Agora vamos passar para a impossibilidade de mensuração de justo valor. Bom, o justo valor de um ativo biológico pode ser mensurado com fiabilidade, nesse caso, isento de erros. Esta presunção apenas pode ser iludida no reconhecimento inicial do ativo biológico, quando não estiverem disponíveis preços determinados com base no mercado. Essa é a impossibilidade da mensuração de justo valor. Outra impossibilidade é quando o justo valor não pode ser mensurado com a fiabilidade. Então, não estará isento de erros. O ativo deve ser mensurado o ativo deve ser mensurado ao custo menos amortização acumulada, as quaisquer perdas por imparidade acumulada. Bom, temos aqui esta situação. Temos aqui este quadro onde temos os items, o momento, o critério de mensuração, o custo estimado no ponto de venda, incluído os custos estimados no ponto de venda excluem. Bom, os ativos biológicos é o nosso item. Normalmente são reconhecidos inicialmente e em cada data de balanço. E o seu critério de mensuração é pelo justo valor, mínimos custos estimados no ponto de venda. E os custos estimados no ponto de venda incluem comissões a corretores e negociadores, taxas de agências reguladoras e de bolsa de mercados e de taxas de transferência de direitos. E os custos estimados no ponto de venda excluem custos de transporte e outros necessários para levar os ativos para o mercado. Bom, o outro item, temos aqui os produtos agrícolas, que no momento da colheita estão também mensurados pelo justo valor dos mínimos custos estimados no ponto de venda. E também são os custos estimados no ponto de venda, incluem as comissões a corretores e negociadores. E as suas taxas de agências são reguladores de bolsas de mercadorias, taxa de transferências de direitos. E os custos estimados excluem custos de transporte e outras necessidades para levar o ativo para o mercado. Então, não incluem custos de transportes e na sua venda devem entrar, são estimados as comissões, corretores, negociadores, vendas e agências reguladoras de bolsas de mercados. E são sempre mensurados pelo justo valor. Nesse caso, os ativos biológicos e os produtos agrícolas. Mas os ativos biológicos cujo valor não possa ser mensurado fiavelmente, o que acontece no momento? O reconhecimento inicial até que o justo valor se torne fiavelmente mensurável. E nos critérios de mensuração, o custo menos depreciações e perdas de imparidade são acumulados, sendo uma estimativa de venda de ponto no que inclui e nem os custos de estimativas no ponto de venda que excluem.
Vamos agora falar de subsídios do governo. Os subsídios do governo são subsídios governamentais, quando o governo concede apoio financeiro relacionado com ativos biológicos. Esse subsídio pode ser reconhecido como rendimento quando existirem condições para o seu recebimento. Exemplo, temos o Estado concede 1 milhão para incentivar a produção agrícola. Quando a empresa cumprir o requisito e tiver direito de valor, o subsídio reconhecido é contabilisticamente. Subsídios do governo, sem condições, reconhecidos como rendimento quando se tornam recebíveis. Subsídios esses são sem condições, agora vamos falar com condições. São reconhecidos apenas quando as condições dos impostos forem cumpridas. Exemplo, o governo concede um subsídio para cultivar determinada área durante 5 anos. E a entidade só reconhece o rendimento medido a cumprir o período exigido. Nesse caso, desses 5 anos deve ser cumpridos os requisitos exigidos. Vamos agora continuar nas divulgações. Bom, as divulgações obrigatórias no anexo e nas notas demonstrativas financeiras são as seguintes: uma descrição de cada grupo de ativos biológicos, uma medida ou estimativa não financeira ajudada na quantificação física de cada um dos grupos de ativos biológicos no final do período, a descrição dos métodos e pressupostos significativos aplicativos na determinação do justo valor em cada um dos grupos dos produtos agrícolas no ponto de colheita, e de cada um dos grupos de ativos biológicos, o justo valor menos custos estimados no ponto de venda de produção agrícola colhido durante o período determinado no momento da colheita. Bom, as divulgações devem ser divulgadas com a descrição de ativos biológicos, métodos de mensuração utilizados, ganhos de perdas reconhecidas, quantidades físicas de ativos, as restrições de quantidades existentes sobre os ativos e os subsídios governamentais recebidos. Bem, os subsídios do governo. Bom, a sua contabilização, método de mensuração e o processo de contabilização das compras de ativos biológicos. Bom, temos aqui a mensuração, contas a debitar e contas a creditar na produção. Bom, ao custo da aquisição, se o custo de aquisição corresponder ao justo valor no momento de compra, a conta 271 ativos biológicos de produção debita e a conta 421 credita, fornecedores conta corrente. Bom, se o custo de aquisição não corresponder ao justo valor no momento da compra, ajustamento pelas diferenças positivas, ganhos e ajustamento pelas diferenças negativas. Então, se for ajustamento pelas diferenças positivas, nesse caso um ganho, debitamos a conta 271, ativos biológicos de produção, e creditamos a conta 793, ganhos de um ativo ganho por aumento do justo valor dos ativos biológicos. E se for uma situação de ajustamento pelas diferenças negativas, no caso uma perda, debitamos a conta 673, perdas por redução de justo valor de ativos biológicos, e creditamos a conta 271, ativos biológicos de produção. Bom, agora nos consumíveis, ao justo valor da aquisição, nós debitamos a conta 272, ativos biológicos consumíveis, e creditamos a conta 421, fornecedores conta corrente. Esse é o custo da aquisição. Mas se for pelo custo de compra, nós creditamos a conta 6117, custo de inventário de ativos biológicos, e creditamos a conta 272, ativos biológicos consumíveis. Ao justo valor, nós debitamos a conta 272, ativos biológicos consumíveis, e creditamos a conta 793, ganhos por aumento do justo valor de ativos biológicos. Ajustamento checado à data de balanço para o justo valor. Pela diferença positiva, aqui quando é um ganho, nós debitamos a conta 7272, ativos biológicos consumíveis, e creditamos a conta 793, ganhos por aumento do justo valor nos ativos. Mas se for uma perda,
nos ajustamentos da data de balanço para o justo valor de fração negativa, debitamos a conta 673, perdas por redução de justo valor, ativos biológicos, e debitamos a conta 272, ativos biológicos consumíveis. Continuando. O método de mensuração do processo de contabilização de ativos biológicos de exploração é mensurado ao justo valor e debita a conta 271, ativos biológicos de produção, e credita a conta 793, ganho por aumento de justo valor dos ativos biológicos. Nos consumíveis, ao justo valor, nós debitamos a conta 727, ativos biológicos consumíveis, e creditamos a conta 793, ganhos por aumento de justo valor. Método de mensuração e contabilização de vendas de ativos biológicos vivos. A sua mensuração de produção, nesse caso, é mensurado nos de reconhecimentos de ativos biológicos de produção e debita a conta 764, ganhos de inventários e ativos biológicos, e credita a conta 271, ativos biológicos de produção. Mas se for o valor de venda, debita a conta 411, clientes, conta corrente, e credita a conta 764, ganhos em inventários e ativos biológicos. E em consumíveis, o valor de venda debita a conta 411, clientes, conta corrente, e credita a conta 714, venda de ativos biológicos. E pelo custo de venda, meu Deus, debita a conta 617, custos de inventários vendidos ou consumidos, ativos biológicos, e credita a conta 7272, ativos biológicos consumíveis. Continuando, o método de mensuração deste processo de contabilização de abates de ativos biológicos. Como é que é mensurado? Bom, vamos falar da diferença de ativos agrícolas e produtivos. Os ativos biológicos e produtos agrícolas. A sua diferença. Ativos biológicos, um ser vivo. Produtos agrícolas, um resultado do produto ser vivo. Ativos biológicos, uma vaca. Produtos agrícolas, leite. Ativo biológico, árvore. Produto, madeira. Galinha. Produto, ovo. Milho. Produto, milho colhido. Sim, basicamente. Vamos lá mensurar aqui o método de mensuração e contabilização de abates de ativos biológicos. Pelo reconhecimento do ativo biológico de produção por abate, debitamos a conta 684, perdas em inventários de ativos biológicos, e creditamos a conta 271, ativos biológicos de produção. E consumíveis pelo justo valor, na conta 673, perdas por redução de justo valor dos ativos biológicos, e creditamos a conta 727, ativos biológicos consumíveis. Assim sendo, em forma de resumo, quero dizer que a norma 11, ativos biológicos, agricultura e ativos biológicos, regula o reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos biológicos de produção agrícola. Temos aqui os funções principais, que são os ativos biológicos, são animais ou plantas vivos. Temos produtos agrícolas, que são produtos obtidos no ativo biológico. E a sua mensuração é pelo justo valor menos os custos de venda. O seu ganho e perdas reconhecidas nos resultados. Os produtos agrícolas é reconhecido pelo valor justo no momento da colheita. Após a colheita, o produto passa a ser tratado como inventários. Bom, um ativo biológico é um animal ou planta vivo contratado pela entidade, tanto o produto agrícola e o resultado obtido desse produto através da atividade agrícola. A norma 11 exige que esses ativos sejam mensurados em regra pelo justo valor ao mês menos o custo de venda. Assim sendo, agradeço pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado. Espero mesmo. E até a próxima. Nos vemos depois. Peixito. Se quiser se mata, minha querida Peixito.